eu já comecei a falar sobre esse assunto na própria sala de aula, antes da paralisação. Agora a gente vai estar falando sobre a população brasileira, mas abordando outros aspectos que não foi trabalhado em sala de aula. Diversidade da população brasileira. Para os povos contribuíram para formar a população brasileira. Então, nós somos oriundos de várias nacionalidades e essa mistura resultou em uma grande diversidade étnica e cultural. A composição é diferente em cada estado. Ela reflete, portanto, o processo de ocupação que ocorreu em diferentes partes do território brasileiro. Então, nós temos aqui, dentre os povos aí que podemos destacar, temos a população indígena, a população que já residia no Brasil antes da colonização, africanos que vieram para cá obrigados, realizando aí a migração forçada, europeus, no caso aí portugueses, alemães, espanhóis e também asiáticos. Movimentos migratórios. A migração ela foi muito importante na formação da população brasileira. Como eu comentei anteriormente, a população brasileira ela é oriunda de várias outras nacionalidades. Então, o processo migratório foi um elemento preponderante na formação da população brasileira. E o que é migração? Migração é o deslocamento da população no espaço. Então, qualquer deslocamento que a população realize, seja de um estado para o outro, de uma região para outra, ou até mesmo de um país para outro, é chamado de migração. E existem aí dois tipos básicos de migração. A migração externa, que é uma migração que a população realiza de um país para o outro. No caso aí, alguém que mora no Brasil vai morar na França, migração externa. E a migração interna, que é aquela migração que a pessoa realiza, que a população realiza ao se deslocar dentro de um mesmo país. Mora no estado do Rio de Janeiro, vai residir aí em São Paulo, migração interna. E motivos que levam as pessoas a migrar. Primeiro, as dificuldades econômicas, em busca de melhores condições de vida, em busca de um emprego melhor. Guerras também, como acontece atualmente na região do Oriente Médio. Perseguições políticas e religiosas. Fenômenos da natureza, como no caso aí secas, enchentes ou até mesmo terremotos. Migrações internas no Brasil. Bom, nessa imagem nós temos os fluxos migratórios no Brasil durante o século XX. Mas vale lembrar que esse fenômeno foi muito comum durante séculos anteriores, como aí no século XVIII, que ocorreu a migração em direção à região sudeste por conta da mineração, século XIX por conta do café e também por conta da borracha na região norte. Então é um fenômeno muito comum e esse fenômeno ele continuou ainda no século XX, talvez de forma ainda mais intensa. Então, como eu vou mostrar aqui nessas imagens, na década de 50 e 60, o fluxo migratório era muito intenso do Nordeste para o Sudeste. Vale lembrar que é um período de 50 e 60, um período da industrialização na região Sudeste, o que atraía muitos imigrantes. Década de 60 e 70, o fluxo intenso ainda para a região Sudeste do Brasil, do Nordeste para o Sudeste, porém você também tem um fluxo intenso aumentando para a região Norte. Isso se deve porque a região Norte, durante esse período, estava se industrializando a partir de projetos desenvolvidos pelo governo federal. E na década de 60 e 70, tem um fluxo migratório aí do Nordeste para o Sudeste. E você vê aí, a gente pode observar que cresce o fluxo migratório do Sul em direção ao Norte e também ao Centro-Oeste. Isso se deve por quê? Porque as terras no Sul eram bem valorizadas. Então, muitos produtores rurais fizeram o quê? Vender as suas terras no Sul e foram comprar outras propriedades na região Norte e Centro-Oeste. Tradicionais. A população brasileira é
caracterizado por uma grande diversidade social e cultural. Então, isso é resultado, portanto, do processo de miscigenação entre os povos. Só lembrando que o Brasil é caracterizado por uma grande diversidade cultural devido à nossa formação. Lembrando que somos oriundos aí de população europeia, africanos e também indígena. Então, toda essa mistura aí acabou gerando uma diversidade cultural muito grande. Hoje, parte da população do país é composta pelas chamadas comunidades tradicionais, são aquelas comunidades que possuem as suas características próprias, a sua cultura, que se mantém a sua cultura de períodos passados. E as comunidades tradicionais no Brasil são as indígenas, né, a população descendente dos índios, a população de quilombolas, são aquelas que são oriundos dos escravos, ribeirinha e as caiçaras. Conflitos históricos e contemporâneos. As comunidades tradicionais do Brasil de hoje enfrentam diversos conflitos e tensões ao longo da história. O que acontece? Essas comunidades tradicionais, elas sempre tiveram que lutar por seu reconhecimento. Então, as dificuldades para a existência dessas comunidades sempre esteve presente no Brasil. Então, por exemplo, a população indígena, ela que foi quase que dizimada aí durante o processo de colonização estabelecido pelos portugueses. Então, naquela época, já tiveram que lutar pela sua existência, pela sua sobrevivência. Do mesmo modo, os quilombolas, que são descendentes de africanos trazidos para o Brasil para trabalhar como escravo. Então, muitas das vezes, tinham que lutar por sua sobrevivência, tinham que fugir dos maus tratos que eram submetidos por seus senhores. Os territórios de muitas comunidades tradicionais são motivos de disputa, tanto nas áreas rurais como nas cidades, sendo afetados por atividades econômicas que impactam o ambiente, como, por exemplo, a gente pode citar aí a extração mineral. No geral, membros das comunidades tradicionais no Brasil lutam pelo reconhecimento de seus próprios direitos.